O ano de 1873 foi marcado por uma das secas mais devastadoras da história do sertão pernambucano. Os rios minguaram até restarem apenas poços lamacentos, os açudes racharam como pele ressecada, e o vento quente levantava poeira que se infiltrava em cada fresta das casas de taipa. Famílias inteiras de retirantes abandonavam suas roças improdutivas e caminhavam pelas estradas, carregando trouxas de roupas, galinhas magras e crianças desnutridas que choravam de fome. O cenário era de desespero. No entanto, em meio a essa tragédia coletiva, havia quem prosperasse: os coronéis. Esses grandes senhores de terra controlavam as poucas fontes de água e mantinham armazéns repletos de mantimentos que vendiam a preços abusivos. Muitos trabalhadores pobres, incapazes de pagar, eram obrigados a se submeter a relações de dependência, tornando-se quase servos sem direitos. O poder dos coronéis não era apenas econômico, mas também político. Influenciavam eleições, indicavam juízes, compravam delegados, mantinham jagunços armados que garantiam sua autoridade pela força. Era um sistema de dominação que misturava medo e conveniência. Quem ousasse desafiar, desaparecia nas estradas ou aparecia enforcado em uma árvore. Em contraste a esse cotidiano de miséria, o calendário cultural e religioso mantinha-se vivo. Junho, mês de São João, era aguardado com ansiedade. Para o povo simples, a fogueira significava devoção e esperança de colheita melhor. Para os coronéis, entretanto, era palco de ostentação. Suas fazendas se iluminavam com tochas, as mesas eram forradas de comidas típicas como pamonha, canjica, bolo de milho e carne de bode, além de licores e cachaças raras. As festas eram verdadeiras demonstrações de poder, e todos sabiam que quanto mais rica a celebração, maior era o prestígio do anfitrião. Esse contraste brutal, a fome de milhares contra o luxo de poucos, gerava ressentimentos profundos. Muitos camponeses viam nos coronéis não líderes, mas predadores. No entanto, a estrutura de medo mantinha o silêncio. Foi nesse sertão rachado, injusto e sangrento que nasceu a figura de Maria, uma jovem escrava que conheceria a face mais cruel da opressão e que, anos depois, faria a história tremer. Sua vingança não seria apenas contra homens específicos, mas contra o próprio sistema que esmagava gerações. Maria nasceu no fundo de uma senzala acanhada, cercada por cheiro de suor, fumo barato e sangue. Sua mãe, uma jovem escrava exausta, morreu no parto, deixando a recém-nascida entregue aos cuidados de outras mulheres da comunidade cativa. Crescer sem mãe no ambiente da senzala era, por si só, uma sentença de dureza. As madrinhas improvisadas faziam possível, dividindo o leite materno, contando histórias de resistência e oferecendo migalhas de afeto. Ainda assim, Maria logo aprendeu que a vida de uma escrava era feita de trabalho pesado, humilhações constantes e ausência quase completa de escolhas. Na infância, ajudava a carregar água em pote de bau, catar lenha e varrer os corredores do engenho. Aos poucos, seu olhar curioso foi se transformando em atenção calculada. Maria observava tudo. Observava como os feitores tratavam os homens que se rebelavam, como as mulheres encontravam meios de resistir em silêncio, como a cozinha se tornava lugar de aprendizado sobre ervas, raízes e infusões. Ali, aprendeu quais plantas curavam dores de estômago, quais reduziam febres e quais, em excesso, podiam matar. Aos 12 anos, sua vida mudou drasticamente. Foi dada como presente a um coronel influente, numa clara demonstração de poder entre famílias. A esposa do coronel, vaidosa e cruel, a obrigava a lustrar pratarias, costurar vestidos e estar sempre à disposição. Mas a pior violência vinha do próprio patrão, que a transformou em objeto de exploração sexual. O trauma a marcou profundamente, criando feridas invisíveis que a acompanhariam por toda a vida. Contudo, diferente de outras escravas que se resignavam ao silêncio, Maria cultivava dentro de si um ódio silencioso, mas também uma astúcia rara. Ela nunca reagia de forma direta, pois sabia que isso significaria morte imediata. Em vez disso, fingia submissão enquanto memorizava hábitos, vícios e fraquezas dos senhores. Nas cozinhas, quando ninguém olhava, testava pequenas doses de plantas em animais, observando efeitos. Tornou-se uma mulher endurecida, mas profundamente inteligente. Não era apenas vítima, era aprendiz de algo maior. Ao chegar à juventude, Maria já havia compreendido que sua vida dificilmente teria futuro em liberdade.
No entanto, dentro dela crescia a certeza de que poderia inverter a balança ao menos uma vez. A violência que sofreu se transformaria em combustível para uma vingança que atingiria não apenas um homem, mas todo o grupo que sustentava a engrenagem da opressão no sertão. Os 7 coronéis que dominavam a região sertaneja de Pernambuco eram mais do que fazendeiros ricos, eram verdadeiros monarcas em seus territórios. Cada um possuía extensas terras, dezenas de vaqueiros, escravos e jagunços prontos para defender seus interesses. A força deles não vinha apenas da posse de gado ou plantações, mas do controle que exerciam sobre a política local. Muitos ocupavam cargos como vereadores, juízes ou delegados. Outros tinham irmãos e primos em posições estratégicas, garantindo que a lei fosse sempre moldada a seu favor. Essa rede de poder se manifestava em pequenos e grandes gestos. Um camponês, se quisesse plantar em determinada terra, precisava da permissão informal do coronel. Uma família em dificuldade tinha que pedir comida ao armazém, sempre em troca de favores futuros. Até o padre local, muitas vezes, dependia das doações desses homens para manter a igreja erguida. Eram eles que decidiam quem prosperava e quem definhava. Os 7 coronéis também formavam entre si uma irmandade de conveniência. Reuniam-se para negociar gados, organizar casamentos estratégicos entre famílias, combinar preços de safras até dividir favores políticos. Essa união tornava-os praticamente intocáveis. Cada um possuía fama própria. Havia o coronel arrogante que humilhava trabalhadores em público, o guloso que ostentava banquetes diários, o violento que gostava de dar exemplos nos terreiros. Maria os conhecia a todos, pois servirá em diferentes ocasiões. As festas juninas eram o palco favorito desses homens. Na mesa farta, cada coronel exibia não apenas sua riqueza, mas também sua capacidade de reunir aliados. A bebida corria solta, as mulheres eram tratadas como adornos, e os discursos eram feitos em tom de riso, como se a fome que rondava o sertão não fosse realidade. Para Maria, observar esses homens era observar a face da injustiça em carne viva. Eram eles que sustentavam o sistema que esmagava vidas. Aos olhos do povo humilde, os coronéis eram, ao mesmo tempo, temidos e odiados. Ninguém ousava enfrentá-los, mas todos murmuravam nas feiras e igrejas sobre sua crueldade. Para Maria, no entanto, eles não eram apenas figuras distantes, eram inimigos pessoais. E cada um deles, com suas fraquezas e arrogâncias, estava marcado em sua memória. O plano que crescia em sua mente não seria uma explosão cega, mas um ato calculado de vingança contra todos eles, ao mesmo tempo. O mês de junho era aguardado com ansiedade por todo o sertão. Para as famílias pobres, a fogueira representava devoção a São João, pedido de chuvas e esperança de colheita farta. Crianças corriam descalças, jovens ensaiavam quadrilhas, mulheres preparavam bolos de milho com o pouco que tinham. Havia, no entanto, um contraste gritante quando se tratava da celebração organizada pelos coronéis. Em 1873, um dos mais influentes decidiu abrir as portas de sua fazenda para uma festa grandiosa, a qual compareceriam políticos, padres e famílias ricas. O arraial foi montado com esmero. Bandeirinhas coloridas tremulavam ao vento seco, tochas iluminavam os caminhos, e uma grande fogueira erguia-se no centro, lançando faíscas contra o céu estrelado. A música ecoava de sanfonas, zabumbas e triângulos, enquanto grupos ensaiavam danças. O cheiro de pamonha, canjica, bolo de macaxeira e carne de bode assada se misturava ao aroma forte da cachaça. Era um espetáculo de fartura que contrastava com os casebres de barro a poucos quilômetros dali, onde famílias inteiras não tinham sequer feijão para cozinhar. Maria, designada para servir no salão principal, caminhava entre as mesas carregando bandejas com copos e pratos. Seus olhos, no entanto, não estavam na festa. Estavam nos coronéis que riam alto, trocavam piadas obscenas e brindavam suas conquistas. Cada gesto deles era calculado em sua mente. Quem preferia licor, quem não dispensava carne assada, quem se embriagava rápido. Ali, no auge da música e da comemoração, Maria viu a chance de colocar em prática o plano que arquitetara com paciência. Enquanto as danças seguiam, ela se aproximava da cozinha, onde misturava discretamente pequenas doses de ervas em jarros de bebida e travessas de comida destinadas à mesa principal. O veneno não era imediato, mas certeiro. Sabia que os sintomas viriam ao longo da noite, quando os coronéis já estivessem tomados pela euforia. Para ela,
Não se tratava apenas de vingança pessoal, mas de um ato simbólico. Aquele banquete, feito para exibir poder, seria transformado em palco da queda dos opressores. Do lado de fora, o povo humilde observava de longe a festa iluminada. Não sabiam que aquela noite ficaria marcada na história do sertão. Para muitos, seria apenas mais uma demonstração de desigualdade. Para Maria, era o início da justiça que carregava em silêncio desde a infância. Maria compreendia que desafiar diretamente os coronéis seria suicídio. Os jagunços estavam sempre armados e qualquer sinal de rebelião era esmagado com crueldade. Mas havia algo que os poderosos jamais suspeitariam: o perigo vindo da cozinha, lugar onde os senhores raramente prestavam atenção. Ali, entre panelas de ferro, calderos fumegantes e garrafas de licor, Maria se movia como sombra. O plano começou a ser traçado meses antes da festa de São João. Maria recordava-se de cada ensinamento recebido das mulheres mais velhas da senzala. Algumas plantas eram usadas para curar, mas em doses precisas tornavam-se mortais. Havia manacá, cujas raízes provocavam vômitos intensos, a timbó, usada para atordoar peixes em rios, capaz de causar paralisia, e pequenas sementes amargas que, quando moídas, podiam ser misturadas a líquidos sem alterar o sabor. Maria sabia que não podia errar. Se um coronel percebesse algo estranho, seria o fim. Durante semanas, ela testou doses em animais escondidos no mato. Observava com atenção os efeitos, ajustava quantidades, aprendia os tempos de ação. Sua mente se transformou em laboratório. O mais impressionante era a calma com que realizava esses experimentos. Não havia pressa, apenas certeza. Cada passo era calculado. O detalhe mais importante era a escolha da ocasião. Maria sabia que apenas em uma festa grandiosa os 7 coronéis estariam reunidos, relaxados e vulneráveis. Seria impossível atingi-los separadamente, mas juntos, entre gargalhadas e copo de cachaça, seriam presas fáceis. O veneno seria o instrumento de uma justiça silenciosa, tão inesperada quanto letal. Ela não compartilhou seu plano com ninguém. Nem mesmo as escravas mais próximas foram informadas. O segredo era sua única garantia de sucesso. Guardava as raízes secas em panos escondidos no forro da cozinha e passava noites afiando a estratégia na mente. Não havia espaço para dúvidas. Era matar ou continuar vivendo sob a mesma corrente invisível que esmagava gerações. Na véspera da festa, Maria quase não dormiu. Ficou deitada na esteira dura, ouvindo os grilos do sertão, sentindo o coração bater como tambor. Não era medo. Era a tensão de quem sabia que carregava nas mãos não apenas sua vingança pessoal, mas o grito sufocado de muitos. O veneno, que para outros poderia parecer crime covarde, para ela era libertação. Naquela noite, Maria transformou sua dor em arma. Quando o sol nasceu, iluminando a caatinga seca, ela já estava decidida. Os coronéis beberiam da própria arrogância misturada ao pó invisível da sua justiça. O arraial estava em pleno esplendor quando Maria iniciou sua missão. A fazenda iluminava-se como se fosse cidade, com fogos explodindo no céu e música ecoando até as serras. Homens bebiam, mulheres dançavam e crianças corriam entre as fogueiras. Para os convidados, era apenas mais uma demonstração de grandeza dos coronéis. Para Maria, era o palco perfeito. Na cozinha, os caldeirões borbulhavam com carne de bode temperada, arroz de leite e mungunzá. Sobre a mesa, bandejas com pamonhas e canjicas esperavam para ser servidas. Jarras de licor reluziam sob a luz das lamparinas. Maria, com o rosto sereno de quem parecia apenas cumprir ordens, misturava discretamente pequenas quantidades de pó nas bebidas destinadas à mesa principal. O gesto era rápido, quase invisível. Nenhum olhar desconfiado pairava sobre ela. Enquanto isso, no salão, os 7 coronéis se reuniam em torno da mesa central. Riam alto, brindavam negócios, zombavam dos retirantes que mendigavam às portas. O padre local, convidado de honra, fazia discursos religiosos que mal eram ouvidos. A festa parecia um retrato fiel do poder, música, ostentação e desprezo pelo povo faminto. Pouco depois da meia-noite, os efeitos começaram. O primeiro coronel levou a mão ao estômago, rindo da própria indigestão. Minutos depois, tossiu forte, derramando o vinho pela mesa. Outro cambaleou durante a quadrilha, caindo no meio do terreiro.
Risadas se misturaram a gritos de espanto. De repente, o ambiente festivo transformou-se em caos. Os coronéis, um a um, começaram a sentir dores intensas, vômitos, suor frio. Mulheres gritavam, homens chamavam por ajuda. Os músicos silenciaram seus instrumentos. O cheiro de fumaça da fogueira misturava-se ao de vômito e sangue. Jagunços tentavam socorrer seus patrões, mas não havia o que fazer. Nenhuma reza, nenhum remédio improvisado. Maria continuava servindo, com expressão contida. Sabia que não podia demonstrar satisfação. Apenas observava, silenciosa, enquanto os homens que a haviam violentado e humilhado se contorciam no chão, engasgando com a própria soberba. A festa de São João, que deveria ser símbolo de fartura e devoção, tornou-se um tribunal improvisado. Ali, diante de todos, os coronéis provaram do banquete que eles mesmos haviam exigido e encontraram a morte. O povo pobre, que assistia de longe, não compreendia totalmente o que ocorria, mas muitos sentiram um estranho alívio. Era como se, finalmente, o sertão tivesse respondido em injustiça. O sol nasceu dourando as serras secas de Pernambuco, mas a fazenda o clima era de luto e confusão. 7 coronéis mortos em uma única noite era algo impensável, quase impossível de explicar. O boato correu veloz. Uns diziam que fora castigo divino de São João, outros acreditavam em vingança de jagunços rivais. Havia ainda quem falasse em maldição. O que ninguém ousava imaginar era verdade. Que uma escrava, mulher invisível, tinha arquitetado tudo. Os corpos foram velados com pompa, cada família exibindo luto exagerado para manter a imagem de poder. Padres celebraram missas, políticos da capital enviaram mensagem de pesar, e até o imperador no Rio de Janeiro teria ouvido rumores sobre o ocorrido. O sertão mergulhou em silêncio respeitoso, mas também em medo. Quem governaria agora? Que famílias herdariam as terras e os gados? O vazio deixado pelos coronéis abriu espaço para disputas que poderiam incendiar a região. Na senzala, os escravos sussurravam entre si. Alguns tremiam de medo, temendo castigos. Outros, porém, sorriam discretamente, sentindo que uma justiça secreta havia sido feita. Para Maria, o dia seguinte foi de dissimulação. Fingiu tristeza, trabalhou normalmente, ajudou nas tarefas da cozinha como se nada tivesse acontecido. Ninguém desconfiava dela, pois quem daria crédito a uma mulher escrava? A invisibilidade, que sempre fora sua prisão, agora era seu escudo. As viúvas dos coronéis, desesperadas, começaram a disputar terras e bens. Jagunços ficaram sem patrões e vagaram como mercenários. A ordem social do sertão balançava, e o povo pobre observava com olhos atentos. Pela primeira vez, havia uma brecha no poder quase absoluto que esmagava gerações. No entanto, o medo ainda imperava. Qualquer suspeita poderia recair sobre inocentes. Padres pregavam cautela, dizendo que Deus castigava os soberbos. Camponeses rezavam nas portas das igrejas, pedindo que a violência não os atingisse. O sertão, acostumado ao jugo dos coronéis, agora se via em um terreno incerto. Maria, no íntimo, sentia um alívio que jamais havia experimentado. Sabia que não havia acabado com o sistema, mas havia ferido seu coração. Os coronéis mortos não voltariam mais, e isso já era um triunfo. No silêncio de sua esteira, naquela noite, ela sorriu pela primeira vez em muitos anos. Com o passar dos meses, a morte dos coronéis tornou-se lenda. O povo, incapaz de aceitar a versão oficial de doença súbita, começou a inventar histórias. Uns diziam que a comida estava amaldiçoada, outros acreditavam que São João descera a terra para punir a soberba. Nas feiras, nas rodas de viola e até nas igrejas, o episódio era comentado em sussurros. Poucos tinham coragem de falar abertamente, mas todos sabiam que aquele era um divisor de águas. Maria permaneceu em silêncio. Nunca contou seu segredo a ninguém, mas sua postura mudou. Não era mais a jovem cabisbaixa de antes. Caminhava ereta, olhava nos olhos e parecia carregar uma serenidade que confundia até os feitores. Os que conviviam com ela sentiam que havia algo diferente, algo indizível. E, aos poucos, surgiram boatos. Foi a escrava Maria que fez aquilo. Mas eram apenas murmúrios, nunca provas. A ausência dos coronéis abriu espaço para novas disputas. Alguns parentes assumiram as terras, mas nenhum deles tinha o mesmo poder absoluto.
O sertão fragmentou-se, e isso deu certa liberdade aos camponeses e escravos. Pequenos gestos de resistência começaram a brotar. Trabalhadores negociavam melhores condições, jagunços perdiam força, e o medo já não era tão paralisante como antes. Para o povo humilde, Maria se transformou em símbolo, ainda que secreto. Não havia retratos, nem relatos oficiais, mas sua história corria de boca em boca. Era lembrada como Maria do Sertão, a escrava que ousara desafiar os homens mais poderosos da região. Algumas versões a pintavam como heroína, outras como feiticeira. De qualquer forma, seu nome atravessou gerações. A festa de São João, que antes era símbolo de ostentação dos coronéis, nunca mais foi a mesma. Muitos passaram a vê-la com desconfiança, lembrando da tragédia. Para outros, tornou-se data de resistência, quando se acendia fogueira não apenas para homenagear o santo, mas para celebrar o fim do poder tirânico de 7 homens. Maria envelheceu em silêncio, mas sua memória não morreu. O sertão guardou sua história como mito, prova de que até os mais invisíveis podiam mudar o curso da realidade. O veneno, misturado no banquete, não matou apenas coronéis, matou também a ideia de que o poder era eterno.